Boa tarde, bem-vindo a todos para este evento que esteve marcado para o dia 18 de outubro em homenagem a São Lucas, o padroeiro dos médicos e dos pintores. Em relação aos médicos, eu atrevo-me a representar a classe e dirigir ao santo uma prece nesta época da pandemia. E quanto aos pintores, tenho a ousadia de dizer que São Lucas certamente iluminou Fausto Sampaio, um grande pintor impressionista português do século XX, que esteve em Macau em 1936. Ninguém melhor que a historiadora Beatriz Bastos da Silva para nos falar deste talentoso artista, grande figura das artes portuguesas, cuja obra abarca o património da humanidade. Doutora Beatriz, diretamente de Coimbra, para todos nós. Diga, se faz favor. Boa tarde a todos os presentes. Eu começo por agradecer à Fundação Rui Cunha a oportunidade que dá sempre para estes eventos terem lugar, que iluminam a vida cultural de Macau. Neste momento, especialmente por pôr em relevo a figura de um conterrâneo meu, Fausto Sampaio. E queria agradecer também ao Dr. Chivá, pela diligência, pela resiliência com que ele trata todas estas coisas, remando contra todas as adversidades tecnológicas, sobretudo quando tem por parceiras daqui umas pessoas que não percebem nada disto. Bom, eu estou a falar por mim. Também queria agradecer, antes de tudo, à doutora Margarida Marques Matias, que me cedeu de imediato, mal eu soube desta conferência, o álbum que ela prefaciou da exposição dos 100 anos de nascimento do Fausto Sampaio em Anadia. Ela gostaria, com certeza, de estar a falar connosco, mas está numa ocasião muito particularmente triste da vida dela e eu não quis sequer chamá-la para trabalhar comigo. Mas pronto, dizendo isto, queria dizer mais qualquer coisa. É que me sensibiliza imenso ser chamada a falar sobre Fausto Sampaio, porque há muitas figuras credenciadas que o fariam muito melhor que eu. Mas talvez me caiba a honra de falar por ser conterrânea do artista. Os bairradinos têm uma empatia que quase funciona como laços de sangue. E a verdade é que quando eu voltei à Anadia para preparar melhor esta sessão, o abraço que demos a Zezinha e eu transpôs anos e levou-nos à infância. A nós que somos quase gêmeas, porque nascemos no mesmo ano e no mesmo mês. E eu olhei para tudo lá em casa, o piano, os bibelôs, e tudo me fez evocar o ambiente da casa dos meus próprios pais, então vizinhos e amigos. Não fora uma coisa a mais nesta casa, que é a grande alma do artista que cria e evoca um ambiente especialíssimo pelas paredes, pelos corredores, pelas escadas, onde estão expostas as peças tão valiosas que pertencem à família. Doutora Beatriz, quer mostrar um bocado desta visita? Nós temos aqui o vídeo, eu acho que estar a falar e as pessoas aqui não o verem, será talvez... Tá, pode ser? Está bem. Está bem, pronto. Então vamos ver a visita, que eu tenho que agradecer à doutora Beatriz esta visita que foi feita. Também agradecer à doutora Dulce Trindade, que teve a amabilidade de acompanhar a doutora Beatriz nesta visita. E, portanto, vamos passar o primeiro vídeo, muito curtinho, da casa, para nós conhecermos o ambiente.
Pronto, doutora Beatriz, pode continuar. Já Sim. vimos um aspecto da casa. Eu não queria perder muito e queria, entretanto, agradecer também à doutora Teresa, à minha amiga Teresa, porque me permitiu e à minha ajudante de campo irmos acima ver a sua casa e a sua parte da instalação de quadros que está no primeiro andar. Aliás, eu admiro muito e queria valorizar, queria dizer como me toca a ligação que as filhas têm entre si e a maneira como conservam em conjunto a memória da casa, do pai, da família. Isso toca-me muito e sensibiliza-me muito. Bom, enfim, eu queria falar sobre o Fausto Sampaio, naturalmente, o menino que nasceu a 4 de abril de 1893 e que teve a infelicidade de perder a vista, de perder a audição com poucos meses de idade. E no mesmo dia e mês, aos 63 anos depois, a Nadia perdeu um dos seus maiores vultos. A viúva Dona Maria Teresa ficou com os 3 filhos, a Maria Teresa, a Maria José e o Carlos, de 13, 12 e 9 anos, respectivamente. Mas apesar desta vida breve que Fausto Sampaio teve, ele ultrapassou o problema auditivo e concentrou todos os sentidos na visão. Tal como uma criança cega que se concentraria na música. E foi assim, em plenitude, nada lhe faltando, que nos transmitiu o seu mundo interior. Alertado pelos educadores do ensino especial no Porto e depois em Lisboa, e também com a vertente do ensino artístico, ele sentiu cedo o apelo da pintura e dedicou-se com entusiasmo. Estava, portanto, nos seus 33 anos, já depois de ter sido impulsionado por pintores portugueses que o entusiasmavam, que o aliciaram a continuar, como Urbano, Silva Porto, enfim. A verdade é que ele foi-se cultivando a si mesmo e aos 33 anos achou que já chegava, tinha que ir ver o mundo e partiu para Paris. O Malhoa também o impressionou bastante. As cores do Malhoa. Bom, mas em 1926 estava ele então em Paris e fascinou-se com aquela cidade, com a cidade de luz, a cidade de luz e a cidade dos nevoeiros, a cidade dos reflexos na estrada. Portanto, a parte urbana de Paris motivou-o muito. Ele fixou os aspectos urbanos e aproveitou também o contacto humano com figuras importantes, com escolas que frequentou, a ponto de, antes de sair de Paris, ter a ocasião de fazer uma exposição dos quadros que lá fez. E não foi apenas uma exposição, até foram 2, se não me engano, nos salões de Paris. Em 1929, já depois, em Lisboa, quando voltou, estava muito seguro. E na Sociedade Nacional das Belas Artes franquearam-lhe a Galeria de Exposições, repetindo em 1930, que foi uma data em que também foi acolhido na Fundação Bobone. Ele, numa das exposições, vendeu os quadros todos. Portanto, isto significa bastante sobre a aceitação e o deslumbramento das pessoas que olharam para aquelas peças, para aquelas telas. Toda a obra deste criador, seja em Portugal, que correu de les a les, sempre registando, quer em Espanha, ou no extenso mundo português, foi marcada por entusiastas exposições, até hoje. São de 2021, 2 exposições que me estou a lembrar, uma de Águeda, sim, e a outra na Fundação Oriente. E, portanto, eu acho que estes elementos são suficientes para vermos como é que Fausto Sampaio foi aceito, desde logo, pela população portuguesa.
E para socorro da minha memória, a doutora Teresa ofereceu-me este livro em que aparece uma lista das coleções onde Fausto Sampaio está representado. E como em Macau se conhece tão pouco e infelizmente, sobre Fausto Sampaio, e temos agora a oportunidade de, felizmente, dar a conhecer, eu gostaria que soubessem como ele está apreciado em Portugal e o apreciassem também em toda a linha. Ele está representado na Fundação, na Casa Museu Fernando de Castro do Porto, na Câmara Municipal de Lourenço Marques, na Fundação Medeiros e Almeida de Lisboa, no Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Lisboa, no Museu do Chiado, claro, onde está o famoso quadro do Porto Interior, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no Museu Regional de Aveiro, no Museu de Caramulo, em Tondela, no Museu da Casa Pia de Lisboa, no Museu da Fundação Dionísio Pinheiro em Águeda, que foi a que fez agora a última exposição em 21, no Museu da Fundação Oriente também, no Museu José Malhoa das Caldas da Rainha, no Museu de Macau, no Museu Marítimo de Ilhavo, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra, onde a doutora Maria Teresa foi conservadora até se reformar, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Museu Santos Rochas da Figueira da Foz e no Museu Vasco da Gama de Goa. Isto só para dar uma ideia da admiração do lugar que tem no nosso mundo de pintura esta grande figura, Fausto Sampaio. Penso que muito há a fazer, a dizer ainda sobre a pessoa e sobre o artista, mas como penso que vou ter oportunidade mais à frente de falar sobre a parte artística, sobre a apreciação das pinturas, eu vou passar a palavra julgo que é a doutora Teresa que vai falar agora a seguir, não é? Pode ser. Eu estava a pensar mostrar o vídeo de alguns quadros que nós temos e depois disso poderíamos conversar sobre a pessoa e sobre os quadros e a obra, certo? Sim, deixe-me só dizer mais uma coisa, é que a pessoa de Fausto Sampaio fez um enorme serviço a Portugal no aspecto de ter dado a conhecer ao nosso mundo cinzento por que não dizer, do salazarismo, a cor de todo o mundo ultramarino que ele visitou e que trouxe para Portugal, para fazer viajar aqueles que nunca saíram do retângulo à beira-mar plantado. É isso que nós vamos ver então no vídeo. Já era um grande serviço que ele prestava com isso, fora os outros todos. Certo. A Fred, só se favor, pode passar o vídeo de algumas das obras que nós conseguimos fotografar e mostrar agora em vídeo da Casa da Anadia.
Portanto, estes são alguns dos quadros que nós conseguimos fotografar da casa em Anadia. Tenho muita pena, muita pena, muita pena, muita pena de não mostrar uns outros, principalmente um que me impressionou imenso, que foi um Cristo que Fausto Sampaio pintou, tendo como modelo um dos marinheiros da Terra Nova. Portanto, este quadro é impressionante e não está aqui nesta amostra. Mas, de qualquer dos modos, muitos outros não estão. Portanto, eu passo talvez a palavra para a doutora Beatriz ou então para a doutora Teresa Costa Macedo, que está mesmo em Anadia e tem por trás a visita à espera do governador, em Timor. Exatamente. Viva, pode falar então acerca do seu pai e da obra que nós acabamos de ver. Olha, muito obrigada por me dar a palavra e depois da beleza da palavra e daquilo que a doutora Beatriz disse, eu gostaria muito de começar por agradecer não só à Fundação Rui Cunha, ao seu presidente, que eu admiro imenso, à doutora Beatriz Bastos Silva, que realmente que eu tive a oportunidade de conhecer e de sentir quanto é que ela também percebeu a beleza dos quadros do pai, com um bocadinho da sua alma chinesa também, e ao doutor Chivar, especialmente, uma palavra de agradecimento por todo este empenhamento e por nós todos, e na família, porque todos os descendentes do meu pai, portanto os meus filhos e os meus netos, tanto admiram Macau, não só pelo que já vi do seu avô, mas por aquilo que nós todos temos tido a oportunidade de viver Macau, e é uma oportunidade que eu tive durante estes últimos longos anos, foi de viver Macau e portanto, agradecer não só à Fundação, é verdade que é importante, à Associação do Livro de Macau e a todos aqueles, Sr. Dr. Chivato, que consigo construíram esta homenagem ao meu pai. E falo da Anadia, realmente a casa onde o meu pai nasceu. O meu pai não nasceu em Anadia, nasceu em Alfelas, mas onde foi criado e onde descobriu a sua arte. E acho que isto é também muito importante, porque os apelos do meu pai aqui nesta bucólica Anadia, cheia de vinhedos, foi para um além, para caminhos que nunca pensámos ser capazes em Portugal, de descobrir. Eu acho que este é o grande contributo para a história do meu pai, da história como pintor, como artista, como cultor da arte portuguesa, porque o pai faz descobrir na Europa, faz descobrir mundos, culturas, pessoas, como o Jaime Cortesão dizia, outras terras e outras gentes que nós começámos a amar antes de muitos outros povos. Eu parece-me que este é também o grande contributo do meu pai, quando se diz o pintor do Império Português, é de todos estes povos, e o meu primo Manel Alegre diz isso muito bem. Foram outras luzes, foi uma cor que em Portugal, numa Europa e ainda por cima eu falo em Portugal, porque aqui um cantinho de uma Europa tão civilizada, mas que não conhecia esta cor maravilhosa da China, esta cor maravilhosa que Macau trouxe à Europa.
além da cor, as personagens. E além das personagens e deste, foi tão bonito, nos casos que vimos, frenesim de pessoas de outras terras e outras gentes que aqui estiveram presentes, e eu isso agradeço muitíssimo à Sra. Doutora Beatriz, à Sra. Doutora Dulce Trindade, que vieram aqui à Anadia e que também em minha casa em Lisboa foram buscar estes bocados do mundo que a Europa tão civilizada não, ao tempo não conhecia. Esse é o grande, parece-me, que é o grande marco da contribuição, da descoberta de uma arte que não se cinge só à cor da Europa, que todos conhecemos, mas que vai descobrir, e estes vídeos fantásticos que foram feitos, que afinal, vai-nos fazer descobrir que seja Timor, seja na Índia, seja mais perto, aqui, Macau, para nós está sempre mais perto. Eu só queria aqui deixar um apontamento, porque tanto os meus irmãos, o irmão que morreu na Guerra do Ultramar, a minha irmã e eu, minha irmã, que foi sempre uma museóloga de exceção, diretora do Museu Machado de Castro, e eu própria, de pequeninos, quem é que nós começámos a descobrir e a ver que éramos as diferenças das terras, as diferenças das pessoas e ao mesmo tempo a beleza, porque o pai conseguiu transmitir-nos aquilo que na arte é importante, é a beleza. E parece que esse é até um dos outros contributos que o pai traz a uma Europa que precisava da diferença, que precisava de encontrar realmente estes novos caminhos que depois, hoje, estamos globalizados, mas ao tempo estávamos todos tão longe. E Macau, para mim, que vivi e que tive e agradeço a todos aqueles que em Macau sempre me receberam com tanta fraternidade, dizer que é uma honra o dia de hoje, porque quem descobriu tão pequenino, das idades dos 3, dos 4, dos 7, dos 8 anos, que descobre Macau, porque nós, em pequenos, eram as terras que nós conhecíamos melhor, era realmente Macau. E o meu pai amava muito Macau, tanto que nos contava as histórias, e era isto que eu queria aqui dizer, desde pequeninos, que nós vimos vivendo a descobrir Macau, a ouvir o meu pai contar as histórias lindas de Macau, a ver tantos que vinham visitar o meu pai e que, afinal de contas, nos traziam também o continuar das histórias que nós tínhamos começado a ouvir com o meu pai. E depois de termos ido a Macau, e a minha filha Ana, que está em Macau há tantos anos, dizer que para nós o dia 2 e o dia que a Fundação nos permite trazer não só aquilo que ouvimos da Sra. Doutora Maria Beatriz, que para além de amiga é realmente, e conterrânea quase, nos traz também a sua sabedoria de ter visto na pincelada do meu pai, ter visto esta terra que nós tanto amamos, que é Macau, que é afinal aquilo que foi tão novo e ainda permanece, pelo menos, e sei que no coração da minha mãe, da minha irmã também, e do meu permanece um Macau
que perdurará e que nós transmitimos aos nossos filhos. Portanto, um agradecimento profundo no dia de hoje e com o coração cheio de uma imensa fraternidade e dizer ao Sr. Dr. Chivá que lhe agradecemos imenso também a sua enorme contribuição e termos conseguido falar e com estas novas tecnologias estarmos a ver e estarmos a ver de uma forma também diferente, mas que nos lembra estes anos todos que o pai que viveu em Macau. Ficámos sem som, doutora Teresa. Ficámos sem som. Bom, de qualquer modo, eu então continuo a ver... Eu posso comentar só uma pequena coisa do que disse a doutora Teresa? Certo. É que eu apercebi-me realmente de que as duas irmãs, e o irmão também na altura, guardaram aquele tesouro de uma infância de espanto que saltava das telas quando ele pintava ao pé deles, dos filhos, e as coisas apareciam na tela que ainda agora estava branca e agora já está outra vez cheia de coisas. As histórias que ele contava quando regressava de viagem, os quadros que ele fez de cenas fantásticas para ilustrar as histórias que estava a contar, cavernas gigantes, anõezinhos. Esses quadros estão em Anadia e a doutora Zezinha explicou como aquilo os fascinava em pequeninos e realmente era um espanto que saltava daquelas telas para aquelas crianças, com uma abertura também ao mundo, com cores vibrantes e palavras coloridas, se é permitida a sinestesia. E tenho pena, porque foi aí vincado. Não conseguimos fotografar o quadro de Cristo, porque a luz não foi favorável. E realmente aquela peça tem que ser vista ao perto, tem que ser vista diretamente. Eu queria ressaltar também esse ponto, porque é muito importante, não só como único na vida de religião, de íntima fé que Fausto Sampaio adquiriu daquela família que já vinha de trás com uma grande tradição de fé, e aquele quadro é absolutamente fantástico e eu gostava de salientar isso. Doutora Beatriz, pode falar agora dos outros quadros que tinha em mente também, porque nós podemos passar à medida que for falando deles e assim temos uma visão mais concreta da obra de Fausto Sampaio. Até porque me impressiona imenso como... Eu tenho uma teoria, mas isso depois nós podemos discutir. Como a Fausto Sampaio é classificado de pintor impressionista, realmente a técnica que ele adquiriu em Paris era o do impressionismo, mas é um grande retratista. Como é possível juntar as duas coisas? Podemos discutir isso enquanto fala da sua obra, certo? Sim. Posso? Beatriz, eu só queria aqui dizer uma coisa que não disse quando estava a falar, que eu considero importante. Quando o meu pai chegava de novas terras com novas pinturas, aqui em casa e em Lisboa, quando se sabia que o meu pai tinha chegado, vinham todos cá a casa, em Anadia, ouvir aquilo que o pai tinha pintado e o que é que representava cada um de terras que não São Tomé, nunca se tinha ouvido falar tão da maneira como o pai fazia e ilustrando, como o Dr. Chivá disse, e muito bem, cada uma desses espaços de um planeta que afinal se descobria aqui em Anadia. Eu peço desculpa de estar a interromper, mas eu achava que era também uma marca, porque o pai trouxe a Anadia, onde vinham muitas personalidades para ouvir e para ver os quadros, e trouxe esse mundo que se desconhecia.
portanto, outras terras e outras gentes, e devemos essa também grande reflexão que o Jaime Cortesão, o Dr. Jaime Cortesão, que nós só nos lembramos de Jaime Cortesão por causa de Santa Maria, mas que foi um homem que admirou imenso o meu pai, se apaixonou imenso pela obra do meu pai. Henrique Galvão. Henrique Galvão, eu disse Jaime Cortesão. Ai, meu Deus, ai, olha, peço imenso Henrique Galvão. O Jaime, porque também Jaime Cortesão, também conheceu muito bem meu pai e veio tantas vezes cá a casa. Meu Deus, tá bom, certo. Ora, gostei muito da tua intervenção, é muito pessoal e isso ninguém pode fazer melhor do que tu e do que a doutora Teresa e do que a doutora Zezinha, Maria José. Bom, a coisa que eu queria agora, como apreciação pessoal do artista, a minha posição pequenina de admiração, eu queria falar sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que nós sempre procuramos conhecer o Oriente, desde as cartas náuticas, desde o mapa mundi catalão, que tinha camelos e bandeiras e povos desenhados no mapa. Sempre houve a vontade e a necessidade de transpor o Oriente para o Ocidente ver. Mas isso foi tudo evoluindo, mas sempre com esta tónica de querer trazer o Oriente. Quando a louça da Companhia das Índias veio parar a Portugal, muitas vezes trazia cenas do cotidiano que as pessoas queriam trazer consigo como prova, como se fosse uma fotografia, como hoje fazemos com os filmes dos sítios onde estivemos. E toda essa influência foi crescendo à medida que a tecnologia permitiu, mas ninguém foi ao Oriente trazer o Oriente em quadros, em pinturas e desenhos, como o Fausto Sampaio. Trouxe tudo isso e entrou na nossa vida como um deslumbramento excepcional. Aí eu fiquei, sobretudo, rendida a quadros, em especial alguns que me tocaram mais, embora pudesse dizer que me tocaram todos. Mas realmente houve alguns que me tocaram mais. O estilo de Fausto Sampaio, como diz o Dr. Chivá, vem do impressionismo de França, mas também tem expressionismo em Espanha. Ele pinta com pincel, mas ele é sobretudo o rei da espátula. A espátula é uma continuação das mãos dele. É como o Van Gogh quando pintava com os dedos. É uma espontaneidade natural, é uma coisa que não se fabrica, nasce com a pessoa. E realmente o resultado é que a espátula permite misturar cores, ganhar textura e transportar quase a 3 dimensões aquilo que ele quer retratar. O engraçado é que quando ele chegou a Macau, levava os olhos do Ocidente. E foi a primeira grande viagem, não é? Foi aquela que acompanhou o irmão, que era diretor dos serviços de administração civil, Carlos também, como o filho, e esse aspecto de que ele levava consigo a visão europeia ainda, das cores e dos ambientes, fez-lo fazer um retrato chamado O Porto Interior, que é famosíssimo, enfim, já sabemos porquê, esteve na residência do presidente, está hoje no Museu do Chiado, voltou para o Museu do Chiado. Esse quadro aparece como uma pintura europeia sobre o Oriente. Tem as cores ainda do casario português, mas tem o espanto dos tancares que estão lá ao fundo, tem as distâncias das ilhas. Estou a ser ouvida? Sim. De repente pareceu-me que não. E, portanto, doutora esse Beatriz, quadro é...
fosse nesse aspecto, porque ainda Nós eu estamos ainda a não ouvi-la. sinto o calor Doutora do Beatriz, ambiente. nós estamos a Estava- ouvi-la, mas a sequência que tinha falado acerca dos quadros não era essa. E por isso é que nós estamos a alterar para ver se conseguimos pôr o Porto Interior. Porque Está bem, está bem. a gente Volto combina uma dizer coisa. Então volto então a outra coisa, ao Dr. Chivá. A coisa é esta, é que eu estava a falar do estilo e passei para a espátula. Eu queria dizer outra coisa. Pronto, que já ele- vamos mostrar o Porto Interior. A gente vê um quadro de Van Gogh e diz é Van Gogh. Vê um quadro de Columbano e diz é Columbano. Mas vê um quadro de Fausto Sampaio e de repente pode ser dele ou de outro Fausto Sampaio ou de outro Fausto Sampaio. Aqui está. É que é, cá está o Porto Interior. Ele modifica o estilo consoante a criatividade dele, lê a natureza. Tanto pode ser à espátula, como pode ser, como é, por exemplo, os temas que vão da Serra d'Arga e outros que tais, como vai à pincelada ligeirinha e que transmite a pele das pessoas com macieza. E eu acho esta diversidade na utilização da técnica uma característica do Fausto Sampaio que tem que ser posta em relevo. É a sua capacidade de utilizar a técnica, de utilizar a cor e a textura de acordo com o tema. O retrato da Mary, por exemplo, é um retrato delicado. O nu que ele tem é um retrato delicado. Agora, as pinceladas compridas, espontâneas, ricas, isso é outro Fausto Sampaio, e é o mesmo Fausto Sampaio, é o artista. Agora, eu estou a ver, na verdade, aqui o Porto Interior. Como vemos, ainda não tem o calor do Oriente. É dos primeiros quadros que ele faz em Macau. E isso era o que eu queria dizer a respeito deste quadro, que é famoso. Queria dizer realmente que ele a partir daqui, ele vai entrando cada vez mais no espírito, na atmosfera, no ambiente, nas palavras, nas pessoas, nos interiores, no retrato, nos problemas sociais, vai entrando. Por enquanto, ele está simplesmente a olhar à sua volta, a este Porto Interior. Pode passar. Quer começar então pela Romaria, do regresso à Romaria? Sim, pode ser. Sim, certo, já cá está. Ora bem, aqui o que é? Este quadro foi o quadro que primeiro me trouxe Fausto Sampaio aos meus olhos. Eu tinha pouca idade. Não diga, depois a gente faz contas e fica mal. Como? Não diga, depois a gente faz contas e fica mal. Eu tinha muito pouca idade, vivia na Dia, naturalmente, perto da casa da família Sampaio, e os meus pais eram visitas e conhecidos da família Sampaio. Porventura, o meu pai levou-me com ele na altura em que este quadro foi feito. E, portanto, para mim, Fausto Sampaio era este quadro. Durante muito tempo foi só este quadro. E porquê também? Porque uma das senhoras que está aí, com blusinha azul, era a Virgínia dos bolos da Nadia, que nos dava bolos maravilhosos para a Páscoa. Os famosos bolos da Nadia. Não são folares, são bolos da Nadia. São doces e muito bons. E a casa dela continua, mas a pobre da Virgínia já morreu. Assim, aliás, acabou de morrer a da camisa branca há pouco tempo. Mas este quadro foi o que me abriu à ideia de Fausto Sampaio. Quando eu pensava nele, durante muito tempo, era este quadro que me vinha à ideia. Até porque esta imagem eu também a vi quando íamos ao Bussaco. Na quinta-feira da Ascensão, a gente era costume fazer piqueniques e ir ao Bussaco. E naturalmente que isto era uma cena que eu conhecia bem, ao natural. Portanto, vê-la ali, enorme, porque o quadro é imponente. Vê-la ali enorme, desenhada, como eu tinha visto de passagem, então marcou-me imenso. E isto é a minha admiração primeira pelo Fausto Sampaio, bem da infância. Já agora deixe-me acrescentar, porque nós temos o texto de Manuel Alegre, que também fala sobre este quadro de Regresso à Romaria, que diz:
Trago na memória um cortejo de rostos marcados pelo sol. É com certeza um dia de festa. Há algures na bairrada. Há um vermelho da alegria naqueles rostos. Sente-se a música, os foguetes, o calor, os beliscões, o vinho. Sempre que digo a palavra povo, eu vejo esse quadro. E sei que esse povo só podia ser o nosso. Sempre que ouço falar de festa popular, eu vejo a Romaria de Fausto Sampaio. Portanto... grande Manuel Alegre, sim senhor. Exatamente. É isso tudo, é isso tudo. É isso tudo. Sente como bairradino o mesmo que eu senti. Ele também é de Águeda e tem família em Anadia, a família Sampaio, por exemplo. Mas, portanto, pensa e sente aquilo que é evidente para quem conhece aquele ambiente, é realmente um quadro que marca em qualquer idade. Em qualquer idade este quadro diz, entende-se, não precisa de grandes estudos para se perceber, é intuitivo. Muito obrigada, pode passar. Siga. Este é a capa do álbum. É a Ria de Aveiro. Este é da Ria de Aveiro, sim. É um quadro de uma quietude, de uma serenidade que apetece uma pessoa sentar-se no chão para ver, para ficar mais próxima da água, para ficar mais próxima dos caranguejos que andam por ali, dos berbigões que a gente apanha no chão, no meio da areia e do lodo, quase que tem cheiro. É uma quietude espantosa e digamos que está reduzido àquilo que se pode fixar quando se olha para a Ria de Aveiro num dia com esta luz. Porque a luz é um dos aspectos fundamentais deste quadro. A luz e a transparência, as transparências também, que era também mestre de transparências. E as nuvens, está tudo muito bem conseguido. É muito harmonioso este quadro. Por isso ficou na capa do catálogo dos 100 anos de nascimento. É verdade, muito bonito. Pode seguir. Este também é mais próximo. Este já faz lembrar as petisqueiras de irmos ao peixe, fazer uns passeios no Moliceiro, mas naturalmente não são aqueles passeios organizados que agora se fazem. São os passeios de antigamente, em que as pessoas iam calmamente, a uma hora calma, provavelmente, a seguir ao almoço, lá para as 4, passear por ali, a rebater a peixaria que se comeu ao almoço e portanto, este quadro, que aliás tem uma composição muito elegante, porque o moliceiro maior não está bem no meio, está um pouco à esquerda do quadro, e os outros dão-lhe o equilíbrio, é portanto uma composição perfeita da paisagem. E lá está outra vez a transparência, parece quase uma aguarela, mas não é. É essa outra das virtudes, é que ele consegue, com o óleo, fazer transparências aguareladas. E isso, na água, é uma exigência, naturalmente. Ele consegue fazer isso neste aspecto. Ao mesmo tempo que ao longe tem uns vislumbres das cores do Cézanne, das cores, o azul e o roxo. E é que é verdade, mas é difícil encontrar montanhas na zona de Aveiro, mas ele encontrou aquele fundo que dá contraste e que ambienta e equilibra o quadro todo em si. Pode passar. Mais uma vez, a Ria. Agora estamos em Macau. Está bem, podemos passar para Macau. Macau está aqui já na sua pujança, já tem o calor, já tem o pó, já tem o movimento, já tem a confusão, já tem as características todas, o pedinte, o homem do rickshaw, já tem os cartazes todos com letras chinesas que não são para ler, são só para criar ambiente.
já tem os Pois é, fios olha, posso elétricos todos dizer, numa confusão. posso interromper, doutora Beatriz, posso dizer que destes quadros, destas ruas de Macau e mesmo a de 5 de outubro, eu fui à procura deles, mas infelizmente que os cartazes não têm letras chinesas para eu perceber onde é que eles estão, se bem que quase um século depois eles já não estariam presentes, mas nunca se sabe. E então andei à procura dos cartazes, a ver se conseguia encontrar, mas não encontrei. De qualquer dos modos, Só, passamos, só temos uma ou outra. só o Shiva para fazer uma busca dessas. Mas Não, seria não, não. muito Olha estranho que realmente o ter seu conseguido. filho, Agora, olha que o seu não filho fez a conseguimos mesma nada, coisa, não é? daqui a bocadinho já As falamos. coisas- O José também fez a mesma coisa, já falamos aqui a nadinha. Não foi combinado. Pois não, mas é alma de artista. Carlos, passa a outra, se faz favor. Estamos a ver. Naturalmente, este é emblemático. Este é emblemático. Naturalmente, também é, ao mesmo tempo, um retrato histórico. Porque esta memória ou está aqui ou perde-se. Porque isto, mesmo em fotografia, não existe, que eu saiba. Há fotografias desta época, mas não têm este ponto de vista, não foram tiradas deste ângulo. E, portanto, a figura principal está em equilíbrio com o resto. Mais uma vez, a composição está excelente em termos de equilíbrio, dando a primazia, naturalmente, às ruínas, mas sem ser imposição. É na sua beleza natural, no seu conjunto, no seu enquadramento. E acho que está muito bem conseguido, sobretudo em contraste com o fundo monótono, que hoje já não é nada assim, e aquela água que não tem, que se estivéssemos mais próximos, se calhar até seria ludosa, mas que com o reflexo do céu, um céu nublado, fica esbranquiçada a água, fica brilhante, fica espelhada e a situação torna-se vívida. Acho que é isto que nasce no meu coração ao olhar para um quadro destes. Outro, Carlos. Um dos velhos. Um dos velhos é os retratos. É o curandeiro. Exato, é o curandeiro. Ele é o curandeiro. Já repararam na transparência das unhas do curandeiro? Sim. É um pormenor espetacular. O curandeiro tem um ar enigmático. Também não era preciso muita coisa. Em Macau há muita gente com um ar enigmático, mas este tinha por função guardar para si o estado do doente, fazer a sua avaliação, o seu diagnóstico e depois, naturalmente, pegar naqueles pozinhos todos, fazer uns pacotinhos de papel, a dobrar assim em losango, ou arranjar uns fresquinhos pequeninos onde punha não se sabe o quê, que cheirava sempre tudo a mesma coisa, ou seja, um titã especial ou qualquer coisa, depende, não é? Se fosse para a pele, se fosse para beber, já não era titã. Bom, mas de qualquer das maneiras, o ambiente está lá todo e a figura sobressai desse ambiente, sem ser preciso trazer mais ambiente. Está lá. A imagem do curandeiro está perfeita. É a roupa, é o ar vetusto, a sabedoria que passa naqueles olhos, é a reverência que nos merece a sua sabedoria e é, naturalmente, lá está, a textura em que a pincelada se transforma em doçura. Portanto, a roupa é tratada de uma maneira, a pele é tratada de outra maneira, a transparência do cobre da panela é tratada de outra maneira, os vidros das garrafas são tratados de outra maneira. Enfim, é a variedade numa observação que deve ter sido muito espontânea. O homem não estava ali aquele tempo todo à espera que fosse desenhado. Deve ter esperado um bocadinho, mas não para esta perfeição toda. Deve ter sido muito rápido de fazer, porque ele era rápido, ainda por cima, por isso é que fez tantos quadros.
Doutora Beatriz, no fim de contas está a dizer aquilo que Manuel Alegre, nesse seu depoimento, diz, que Fausto Sampaio pintou a alma dos lugares e dos seres. E é isso que nós estamos a ver. E depois, de Macau, existem outros quadros que nós não mostramos, mas que são famosíssimos, que é o caso do fumatório de ópio, que eu não sei neste momento onde está. Talvez a doutora Teresa Costa Macedo nos consiga dizer. O fumatório de ópio. E foi para Macau, o governo de Macau é que o comprou e deve estar em Macau, deve estar no museu, não sei. É possível, porque eu já o vi ao vivo, fiquei impressionado, mas agora não me lembro onde. Portanto, se estiver em Macau, ótimo, parabéns Macau por esta obra. O doutor deve-o ter visto com a minha filha, que é a sua colega médica, que quando o doutor esteve em Coimbra, veio com ela aqui a Lisboa, aqui a Ana Dia, e conheceu a minha mãe até. Certo. E é verdade, doutor. E viu, estava cá o fumador. Nessa altura estava? Estava cá. Pronto, ótimo. Pronto. E depois, e o Fantan? O Fantan também está cá em Macau ou não? Não sei agora. O Fantan, o do jogo, que parece o casino. Fabuloso. Está também? Pronto. Está a falar do Fantan? Sim. O Fantan. Está a falar do Fantan? Sim. O Fantan está em minha casa em Lisboa. Ótimo. Pronto, ainda bem. Ótimo. A Ana disse que sim, que estava em sua casa. A Ana está aqui connosco também. Portanto, é a terceira geração de Sampaios aqui em Macau. Portanto, o avô, a doutora Maria Teresa, agora a doutora Ana. E os netos, será que vêm? Seria ótimo, não era? Já estiveram aí muitas vezes. Está bem, mas era bom que eles trabalhassem aqui em Macau também para a gente os conhecer. Ótimo. Continuando nos quadros, portanto, eu falei desses quadros todos, precisamente porque eu tenho aqui ao meu lado um pintor, pintor este que é o José Bastos da Silva, que todas as vezes que nós passávamos essas obras ia dizer: olha-me só a cor, olha-me só a luz, olha-me isto e olha-me aquilo. E realmente eu gostava que o José nos desse a sua opinião sobre os quadros do Fausto Sampaio e também daquilo que aprende com eles, agora que também está a pintar e faz aguarelas, não é? Sim. Eu devo dizer que eu descobri Fausto Sampaio antes de saber quem era. Eu lembro-me de ter visto o quadro Velho Pescador, algures, e há muito tempo, e de me ter ficado na memória. Impressionou-me o quadro, mas não associei à pessoa que era, e só recentemente, pelo convite do Dr. Chivaia, que eu fui estudar e pesquisar sobre Fausto Sampaio e descobri que, afinal, um dos quadros que me tinha ficado da memória... Só para mostrar ao público qual é o quadro de que o José está a falar. O do pescador é este. Não sei se conseguem ver daí. Sim. Pronto. Eu sei qual é. Tem muito que se lhe diga este quadro, mas eu acho, sobretudo, impressionante a expressão, a textura da pele, nota-se o brilho, a pele oleosa, provavelmente, do calor, as nuvens lá ao fundo, o ondular do junco, das velas, os detalhes do charuto de bambu. Este quadro, eu vi-o ao vivo, tive esse privilégio e impressionou-me bastante. Mas de resto, quando soube que vinha... Eu não sou pintor, sou apreciador de pintura, sou um amador. Gosto muito de desenhar. E pintar só comecei a fazer quando aconteceu esta coisa do Covid. É que eu comecei a dedicar-me à pintura. Mas desenhar, desde pequeno, que faço... Sem falsas modéstias, acho que tenho algum talento. Então tem de nos mostrar, porque os seus desenhos eu ainda não conheço. E então,
quando comecei a ver mais quadros de Fausto Sampaio, de facto, eu cada vez que olho para os quadros, e já não estou a olhar pela primeira vez, eu sinto-me esmagado muito teria que dizer, não sei por onde é de começar. Olha, eu sei que está a olhar para o seu iPad e está a ver um quadro de Fausto Sampaio, que é Macau, foi aquele que nós mostramos há bocadinho, principalmente a Avenida 5 de Outubro. Sim. E sei que foi a 5 de Outubro também fazer uma fotografia, que nos pode mostrar também, que está no seu telemóvel. Pois. E aproveito para fazer esta ponte entre a pintura, a fotografia, o passado, o atual e também esta homenagem de Manuel Alegre a Fausto Sampaio. Porque ele sobre Macau diz, e diz bem, Macau, os quadros de Fausto Sampaio sobre Macau têm uma cor amarela, um amarelo que nunca se viu, um amarelo que é o ouro, um amarelo que é, talvez, a cor secreta de Macau, e que nós agora, nessa sua fotografia, não a vemos. O que é que aconteceu a esta cor amarela secreta que representa Macau? Tem ideia? Não lhe sei responder. Por acaso, Isto é uma armadilha. Cor amarela, por acaso existe uma tonalidade, as cores, a gente comumente chama o verde, vermelho, azul, etc. Mas as tonalidades têm nomes específicos. O azul cerúleo, o ultramar, o azul, etc, etc. Uma das cores que tem um nome específico é o amarelo Macau. Que até é um amarelo que se usa no Grande Prémio. É o amarelo Macau. Por acaso, já tinha reparado nisso. Estava o Dr. Chiva a fazer o reparo. Este quadro, da 5 de Outubro, eu por acaso ontem tive curiosidade de ir lá. Mas mostre para eles verem. Eu também fui fotografar. Aliás, fiz uma coisa muito interessante para mim, foi descobrir Macau através de Fausto Sampaio. Isto é, passei por alguns lugares que a obra de Fausto Sampaio nos mostra, para encontrar aquilo que ele viu e encontrar a outra Macau que eu tive que descobrir. Mas isso falamos depois, mais daqui a bocado. Queres acrescentar alguma coisa mais acerca da obra? Eu queria acrescentar que, de facto, eu olho para os quadros eu tenho que olhar para me inspirar, para conseguir dizer o que eu acho. As cores que ele usa são impressionantes, não é pelo facto de usar cores mais vibrantes, é pelo facto de aquilo que eu aprecio mais aqui é a sensibilidade que ele tem para aplicar a cor certa. Eu, quando estou a fazer aguarelas e quero aplicar uma determinada cor para representar aquilo que eu estou a pintar, e não é fácil, acho que mais pessoas aqui que já fazem pintura, não é fácil conseguir pôr na tela a cor que se está a ver. Porque muitas vezes o olhar é enganador. Um dos exercícios que eu fiz há tempos, por exemplo, para desenhar a neve não é branca, a neve é azul. Só que quando se faz o contraste entre a cor da relva ou das árvores ou do céu, o azul da neve parece branco. E, de facto, aqui eu olho para os quadros e impressiona-me como é que ele conseguiu, por exemplo, no vestíbulo da casa de José Vicente Jorge, as molduras são douradas, o vaso é azul. Está de uma riqueza. É um azul turquesa. Eu não sei como é que ele fez isto. A louça, olha-se para o quadro e imediatamente apetece ir lá com a mão, tocar na louça, brilha, tem reflexo e depois... Eu dou-lhe uma dica. Não sei se eventualmente Fausto Sampaio, na altura que cá esteve, contactou com pintores chineses, porque uma das coisas que me impressionou imenso na aguarela chinesa, eu aprendi alguma coisa da aguarela chinesa, foi de que, para se pintar verde, que cores é que eles misturam, sabes? Pode ser azul e amarelo. Pois é, o que eu na escola e no liceu misturava azul com amarelo para ficar verde. Mas na aguarela chinesa não é. Mistura-se o preto
o preto com o amarelo. E dá verde, e dá tonalidades de verde surpreendentes. Portanto, ele deve ter aprendido também, com o chinês, a mistura das cores para obter essas tonalidades. Acredito. E depois é o facto de o Fausto Sampaio, para além de ter a sensibilidade das cores, tinha uma mão fantástica, tinha a arte da espádula, os quadros parecem arquitetura sobre tela. É muito diferente, e eu penso que toda a gente percebe, é muito diferente olhar para uma fotografia ou estar em frente ao quadro a apreciar a obra. São sensações completamente distintas, eu quase que arrepia. Eu, de olhar para a fotografia, sinto que estou a olhar para uma poesia em imagens. E já agora diz-me uma coisa, eu não sei expressar em palavras, mas... não sei se alguém da audiência pinta, e principalmente também óleo. Porque eu sei que Fausto Sampaio tem quadros que é óleo sobre tela e óleo sobre madeira. É muito diferente pintar sobre tela e pintar sobre madeira? Eu acho que sim. Pois eu não sei, eu pergunto isso porque eu nunca pintei óleo. Eu nunca pintei sobre madeira, mas... madeira fica mais... Pois não sei. Sim. Eu posso dizer, por exemplo, que eu nunca fiz óleo nem acrílico, se bem que eu sinto grande vontade de experimentar. Mas a aguarela, fazer uma aguarela num papel de 200 gramas ou de 300 gramas com um pincel de plástico ou um pincel com um pelo de esquilo, o resultado é completamente diferente, não tem nada a ver. E às vezes mesmo basta ser de marcas diferentes, a mesma técnica dá resultados completamente distintos e às vezes estraga o quadro. De facto é preciso ter muita experiência, muita sensibilidade, que o Fausto Sampaio, para mim, eu ponho no mesmo patamar do George Shinnery, sem hesitar sequer. E como macaense, é muito bom descobrir Jorge Sampaio e descobrir Macau num tempo em que as fotografias eram a preto e branco. Isto é quase como estar a olhar para a televisão. E se tivesse o quadro à frente, que eu não sei, às tantas mergulhava lá dentro. Então tens de ir a Portugal, vais ter com a tua mãe, vais à Nadia e vais ver os quadros ao vivo, porque foi o que eu senti quando lá estive, eu fiquei deslumbrado. Vamos passar para... Ele vai ter oportunidade de ver outras coisas, como seja a transparência dos tecidos, as texturas dos tecidos, das pessoas que estão vestidas, por exemplo, as figuras populares, ou as figuras carismáticas de Timor ou da Índia. Os tecidos e essa transparência e a textura é uma maravilha, visto ao perto. Pois, este quadro, por exemplo, do Coronel da Leix de Timor, também é outro que me impressiona. Já viste que tem uma cruz à frente da insígnia? Tem. Sim. Que é o certo. Vamos passar então para uma outra pessoa que está aqui presente e que também vive Fausto Sampaio de uma forma especial e gostava que o arquiteto Adalberto Tenreiro nos desse o seu depoimento acerca de Fausto Sampaio, da sua pintura e principalmente de São Tomé. Trocámos mensagens há 2 ou 3 dias, mas não... O que estás a dizer agora, para eu falar, só agora que me disseste. Podias ter dito há 2 ou 3 dias. Eu disse que ias falar sobre os quadros de São Tomé. Mandaste-me uma série deles e, portanto... Assim sai mais espontâneo. Exato. Sai-te da alma agora. Não, portanto... Marta. É lá, Marta. Não estamos a ver. Carlos, consegue pôr algumas das imagens de São Tomé, dos quadros de São Tomé? Em São Tomé, em minha casa, os meus pais tinham, não esta, tinham se calhar esta, tinham as duas, se calhar as duas mulheres,
umas molduras para aí 30 por 40 centímetros e estavam estas duas molduras em nossa casa. E não havia mais, era o meu único conhecimento enquanto adolescente em São Tomé da obra de Fausto Sampaio. Já agora, mas gostava de falar de duas pessoas contemporâneas da minha vida, está aqui ao meu lado, que é este fenómeno da vida entre Portugal e África, Macau, etc. Este prazer de receber e de visitar também existiu durante os anos 70 e 60 por pintores e músicos desse tempo. E conheci pessoalmente e vi várias exposições do pintor Neves de Sousa, que não sei se muitos conhecem, e que Neves de Sousa seria um discípulo De Fausto Sampaio. do Fausto Sampaio. E outra pessoa destas que circulavam era, e que também veio a Macau, porque não imagino que o Neves de Sousa vivia em Angola. Portanto, terá nascido mesmo em Angola, mas foi estudar ao Porto e depois, portanto, era um pintor reconhecido em Portugal, mas depois viveu a sua vida toda em Angola. Não sei se visitou Macau, mas outra pessoa no campo da música que é o Sequeira da Costa. O Sequeira da Costa chegou também em Macau, portanto, isso circulava por todos estes países do mundo. Quando cheguei a Macau, tomei conhecimento de Fausto Sampaio, portanto, e procurei na internet, etc. E gosto muito, portanto... Podemos passar os outros quadros de, precisamente, São Tomé. Este é uma maravilha. Quem alguma vez esteve em São Tomé e apreciou aquelas praias de São Tomé, quando olha para este quadro, salta realmente São Tomé. Estas praias, aquelas ondas, os coqueiros, isto é impressionante. É impressionante. Eu, quando olho para este quadro, lembro-me... Só falta ouvir as ondas da maré, não é? E o cheiro. Parece... olha que vem. Até sugestivo. mesmo as ondas que estão a vir faz-nos sentir a brisa do mar. Portanto, isto é extraordinário. Lá ao fundo é capaz de ser o Ilhéu das Rolas. Sim. É possível que seja, Eu propriamente nesta praia não estive. Por exemplo, esta paisagem de São Tomé, com esta exuberância de verdes... Isto é o Ilhéu das Cabras. E etc. Portanto, ainda bem que temos aqui alguém que nos possa dizer e localizar, porque eu não sabia. Isto é o grande... Já não me lembro dos nomes. O grande E, portanto, cão, assim. Grande cão. E o pequeno cão. Há o grande e um pequeno. E vejam só as cores. Isto é um pôr do sol, não? O que passou provavelmente era um fim de tarde. Este já não será. Portanto, essas pedras verticais são um fenómeno geológico. Exato, de São Tomé. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa nesta viagem que nós fizemos pelo mundo com Fausto Sampaio? Eu ainda só queria dizer uma coisa. Macau tem em relação a Fausto Sampaio, um outro aspecto a agradecer. É que ele deixou lá a escola, ele abriu um estúdio, ele tinha alunos, que passou aí há bocado rapidamente numa fotografia, num dos pequenos filmes que fizemos. Era uma escola com meia dúzia de alunos, não eram muitos, mas ele levava os alunos não só para o estúdio, como para a rua, para apanharem justamente a cor, a luz, as intensidades e as distâncias. E eu não tenho nenhum quadro de Fausto Sampaio, infelizmente. A minha irmã Esther Adriana, na Marinha Grande, tem um, da Aveiro, da Ria. Mas eu não tenho. Agora, o que eu tenho é um quadro de um discípulo dele, que era tio do meu marido, já morreu, Armando Basto, que está fotografado nesse conjunto de fotografias que se mostraram há bocado,
e que foi aluno dele e fez imensos desenhos, tudo, penso que ele desenhou foi mais lápis. Eu tenho aqui, não sei se consigo apresentar, penso que sim. Sim. Um desenho sim, sim. de um dos... Aparece? Sim. Vê-se muito bem. Isto é um desenho do tio Armando Basto, que foi aluno do Fausto Sampaio e que tem muitos desenhos, muitos quadros, nomeadamente os mais bonitos para mim são quadros de natureza morta, muito bonitos, com cores maravilhosas, frutas, etc. Muito bonitos. Portanto, ele deixou a escola em Macau e isso também é interessante de se saber. É capaz de haver mais quem tenha... está aí. Mandei para o meu filho, pois é. Pois, mas agora já percebo de onde é que vem o... De onde é que vem o... Estou a interromper. Desculpe, agora já percebo de onde é que vem o ADN do José, que está aqui ao meu lado. Que ele desenha e então... Ele pode ter ADN daí, mas eu estudei 8 anos de pintura também. Eu gosto de ver o que nós desenhávamos em conjunto quando éramos miúdos. Então, tem que me mostrar. Quando eu for a Coimbra, vou lá ver. Está bem! Bom, mas, pois claro, o Zé Gonçalves tem muito gosto pela arte, mas não é só pela pintura, é música também, isso também é completa. Vê as coisas de outra maneira. Aliás, o Fausto Sampaio também, não ouvindo, tinha ritmo, porque sentia com os dedos os acordes do piano e não só sentia a música, como dançava excepcionalmente. Beatriz, vamos passar então o vídeo da doutora Maria José em que ela diz isso, porque eu acho que ela contribuiu imenso para esta nossa conversa. É pena ela não poder estar presente ali ao lado da doutora Maria Teresa e, portanto, temos um vídeo em que ela nos conta essa história. Carlos, se fizer o favor. E ela tinha muito bom ouvido. Portanto, qualquer canção, qualquer coisa, ela tocava no piano. E foi assim que a Terezinha e eu aprendemos a dançar. Porque o pai dançava maravilhosamente. É? E foi ele que nos ensinou a dançar. Então ele era a avó tocava. Um contador de histórias, para além de pintor, e também cantava. Não, ele dançava. Porque no fundo o pai não ouvia. Mas tinha o ritmo, sentia. E não é só isso. Mais tarde, já nós estávamos a viver em Lisboa, já foi nos últimos anos do pai. Um amigo dele, que era americano, isso lembra-me, que eu ouvi contar, claro, que lhe disse que se ele fizesse o operava, ele ficava a ouvir. E o pai disse que tinha que pensar. E depois disse-lhe, olha, se eu passar a ouvir, eu nunca tinha ouvido nem a voz da mãe, nem a nossa voz, nem da mãe dele, nem nada. Sim. Eu não consigo fazer mais nada se não ouvir. Nunca mais sou capaz de pintar, porque não tenho tempo. Tenho para ouvir tudo. Isso é um testemunho muito interessante, não é? Como ele sentia que a pintura poderia interferir. Não, é que ele não ia ter tempo para pintar, porque tinha que Estava ávido. ouvir. Claro. Portanto, decidiu que não era operado. Pronto. É um pequenino comentário sobre a pessoa de Fausto Sampaio, na voz da filha Maria José. E não sei, Ana, queres dizer alguma coisa acerca do teu avô? Sim? Não. Só talvez para completar, vocês ouviram há um bocadinho a doutora Maria Teresa dizer. Eu, a primeira vez que fui à Anadia, foi na companhia da Teresa Costa Macedo, minha colega de gastroenterologia, num congresso que tivemos em Coimbra.
e ela disse-me, eu vou visitar a minha avó na dia, vocês querem vir? E nós fomos. Eu fiquei impressionado com a casa, mas posso dizer que mais impressionado fiquei com a avó. Porque a senhora, nessa altura, tinha cerca de 80 anos, fez um bolo para o nosso lanche e conduziu-nos a uma visita a esta casa maravilhosa. Portanto, eu acho que só isto marcou em mim e é por isso que eu hoje estou aqui a fazer esta homenagem a Fausto Sampaio. Porque acho que Macau merece, Fausto Sampaio merece e tem que ser recordado por toda a gente que vive em Macau e que também faz parte do povo português. E, portanto, esta é a grande homenagem que eu quero fazer a São Lucas, padroeiro dos médicos, e também a Fausto Sampaio, dos pintores, e também a Fausto Sampaio. E, portanto, eu acho que posso terminar se realmente não houver mais ninguém que queira acrescentar alguma coisa. Aqui do público, pode. Eu queria só dois aspectos, assim como também pinto algumas coisas a óleo, e destacar só dois aspectos que eu adorei nos quadros. Um é a luz. Tem aí aquela Avenida da Almeida Ribeiro à noite? Tem esse quadro? Tenho. Que eu acho fantástico. Não sei se o Carlos consegue pôr. Eu acho lindo a luz, a forma como consegue, que eu acho magnífico. Porque eu também já pintei a luz e não é fácil. e retirar toda esta luminosidade, não é? Okay. Através da pintura a óleo, eu acho fantástico. Pronto, esse para mim é um dos quadros que eu mais gosto. O outro tem 2 ou 3 também que vi, que é pintar a chuva. A chuva tem 2 quadros que são magníficos. Há um deles que aquela... É esta? Eu acho isto fantástico, porque não é fácil pintar a água ou o mar, não é? E isto da chuva, e este enquadramento, eu acho uma delícia. Fiquei apaixonado, eu não conhecia. Altera as cores. Altera. E fiquei apaixonado pelo Fausto Sampaio. Muito obrigado. Estas coisas subtis que é a chuva, é o ar, é o calor ou o frio, altera completamente as cores e as sensações. Eu, aliás, olho para os quadros do Fausto Sampaio e consigo mais ou menos adivinhar se ele pintou no verão, no outono, não é? Consoante a cor do céu. Percebe-se. E, de facto, não basta ter o dom, a capacidade de desenhar bem, é preciso conseguir interpretar bem as cores, aplicar bem, e depois é a técnica, é o enquadramento, é tudo. E, de facto, Fausto Sampaio, quanto a mim, era um pintor completo em todo o espectro daquilo que se espera de um artista que faz pintura. E retratista, exato. Sim, retratista, paisagista, impressionista, expressionista. Por isso é que eu agradeço a Ana Costa Macedo ter-me dado a conhecer este depoimento do Manel Alegre e que eu fiquei impressionadíssimo com o que ele descreve aqui, porque é uma pessoa que conheceu Fausto Sampaio em pessoa e que, portanto, vale a pena vocês lerem. Eu fiz estas fotocópias e pedi autorização ao Manel Alegre para poder ter aqui. Ele não está presente em Zoom por outros compromissos, mas é importante nós ficarmos a conhecer Fausto Sampaio através desta homenagem pessoal. Já agora, se me dão licença, eu vou passar então, porque temos algum tempo, as fotografias que fiz, juntamente com as obras, para dizer que, seguindo os passos de Fausto Sampaio, eu descobri outras coisas. Descobri provavelmente uma Macau que nós não conhecemos, principalmente porque existem sítios hoje que são proibidos ou que estão fechados e que nós não podemos passar. E, portanto, fiz algumas destas fotografias. Eu vou mostrar para nós termos uma ideia do que era o Macau de 1936 e o que é a Macau atual. Algumas coisas já desapareceram. Sim. Este não é o local é este. O local de Fausto Sampaio é este. Aquele outro eu fiz só para nós vermos
e descobrir outras coisas. Portanto, aquela torre que não existe, esta cor e sombra, este velho, para contrapor aos outros velhos que nós tínhamos. Cá está. Exato, que é o pescador. O curandeiro. Esta é a chuva. A única casa vermelha que eu encontrei no mercado foi esta. Não encontrei outra, portanto não sei se as outras estão com outra cor ou não. Esta é a 5 de outubro, que atualmente está assim. É a Rua do Bazar. Esta também continua a ser a 5 de outubro. Estes são alguns dos vendedores. Supostamente um bairro chinês que eu encontrei umas casas assim pintadas também. Esta é a tal Macau Almeida Ribeiro à noite. Como eu passei de dia, resolvi fotografá-la assim, com esta casa de penhores, mais as tabuletas, os barcos. E então aqui posso dizer que entrei num sítio proibido, que é o cais. E depois a Má, fotografei deste ângulo precisamente para mostrar a diferença que existe e só para vocês verem as cores que nem a máquina fotográfica capta. Portanto, isto é impressionante. Claro que eu também não sou fotógrafo, não é? Mas de qualquer dos modos, só para vocês repararem. Aqui o templo, e eu quando fotografei isto, ai pá, senti uma falta enorme da senhora, do neto, etc, etc. Portanto, exato. Pronto, partilhei um bocadinho desta fotografia com vocês e muito obrigado por estarem presentes. Obrigado, doutora Beatriz, obrigado, doutora Maria Teresa. Foi uma honra estar com vocês. Eu não posso dizer uma palavrinha última? Pode, se faz favor. Em nome da família, agradecer muito especialmente ao Sr. Dr. Chivá e à Sra. Doutora Beatriz e um especial agradecimento do coração à Fundação Rui Cunha, que nos permitiu esta viagem fantástica àquilo que se passou nestas décadas todas e agora ao presente. Estou tão emocionada porque foi realmente o amar mais Macau. Muito obrigada, Sr. Dr. Chivá. Muito obrigado. Obrigada, Maria Beatriz. Muito obrigado. Fantástico. E ao Sr. Doutor também, que pintou, que eu não sei como é que se chama, e que também gostei imenso de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigada, do coração. Muito obrigada. Eu também gostaria de dizer qualquer coisa para terminar, dizer o prazer com que me reaproximei da família Sampaio, a naturalidade familiar com que as abracei e o que eu senti de emoção pelo nosso passado conjunto que nos aproxima e nos permite estas emoções fortes. Queria também agradecer a uma pessoa que está muito escondida neste trabalho, mas que teve grande papel, que foi a doutora Dulce Trindade, e espero que ela veja depois em diferido aquilo que resultou do trabalho conjunto. Para as outras entidades já agradeci, mas não posso deixar de dar parabéns pelo sucesso deste encontro e desejar que as pessoas que estão presentes nesta sessão sejam portadoras da memória e do encanto que nós pudemos trazer a esta sessão sobre Fausto Sampaio. Há mais uma outra intervenção do público e eu peço ao Carlos que... Diga. Com licença, permite-me falar, antes de terminar esta sessão,
Eu não sou capaz de estar sem dar cumprimento e dar grande beijinho à mãezinha. Com admiração, que sempre foi uma figura política, embaixadora, que fez uma ligação com China, com Macau e com Portugal. E, se calhar, herdou o espírito de amar ao mundo, ao universo. E do pintor e avô Fausto Sampaio. Eu sou muito amiga da Ana e também considero como amiga e família. Muita saudade à doutora Teresa Costa Macedo e também para a doutora Beatriz, também foi uma grande investigadora que sempre se dedicou-se ao estudo histórico a Macau. Espero que continue a fazer todo o trabalho, ainda ter muito bons resultados e fazer uma continuidade de ligação o passado atual entre Portugal e Macau. E também eu fiquei muito sensibilizada, porque muito sentida através desta pequena secção, porque eu acho o arte não limite o intercâmbio entre ser humano, qualquer nacionalidade, qualquer povo. Se viver no mundo de arte, nós procuramos, atingimos a liberdade, a harmonia e a paz. Eu acho que neste momento o mundo precisa, cada um de nós precisamos disso. E mais agradeço também à Fundação Rui Cunha. Acho que fiz um trabalho pequeno, mas muito significativo. E acho que Macau precisa preservar a cultura e os chineses que respeitam o passado também, e olhar português como é que tem esta paixão para esta terra, onde vive várias nacionalidades para sempre. E eu também acho, eu insistir, e também acho que a Ana tem que falar algumas palavras, porque eu acho que não deixa a mãe assim, sem ver a cara da filha. Portanto, eu então me atrevo a começar. E grande beijinho para todos. E a mãezinha e a doutora Beatriz, bem-vindas a Macau. Quando passar esta epidemia, estamos à vossa espera. E saudade e grande saúde. Muito bem. E agora, já que a ambulância ao repto, era para agradecer. Um profundo obrigado à Fundação Cunha, um profundo obrigado ao Dr. Chivá e à Dra. Beatriz Bastos e à mãe por esta cerimónia de homenagem ao meu avô. E também para dizer, eu costumo sempre dizer, eu conheci Macau desde que nasci. Conheci a China desde que nasci, através dos quadros do meu avô. Portanto, quando cheguei a Macau, nada disto era estranho para mim, são os cheiros. Agora, a luz, as caras, as pessoas, os costumes. Porque há muitos quadros de Macau que não passaram. Pronto, era só para agradecer. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, então, mais uma vez. Quer completar alguma coisa, doutora Teresa, doutora Beatriz? Obrigada. Quero agradecer muito estes testemunhos todos também. Eu também do coração a agradecer, e à minha filhinha que falou tão bem daquilo que é cada vez mais universal, que deve ser esta nossa fraternidade e este amor. Leonorzinha, um beijinho muito grande,
Maria Beatriz e Dr. Chivá, muitíssimo obrigada e à Fundação. Isto foi uma grande homenagem ao meu pai. Muito obrigada. Eu também quero aproveitar para agradecer o convite, agradecer à Fundação Rui Cunha, que está mais uma vez a prestar um grande serviço a Macau, à comunidade. Dr. Chivá, muito obrigado também, José. Agradeço ao arquiteto Adalberto Terreiro também o seu depoimento e agradeço mais uma vez à Fundação, à Filipa, Guadalupe, ao Carlos, ao Fred, ao Red, à Raquel e à parte técnica. Muito obrigado. Muito obrigado.